2 de maio de 2017. Com Borja entre os reservas, Palmeiras se prepara para duelo na Bolívia contra Jorge Wilstermann. Botafogo entra em campo nesta noite e pode se garantir nas oitavas da Libertadores. 5 meses após acidente da Chape, Jackson Follmann fala sobre reconstrução da vida e projeta até retorno ao esporte. Corinthians e Ponte seguem em preparação para a final do Paulistão. E ainda, as últimas informações de Santos e São Paulo, gols pela Europa e tudo sobre as semifinais da Champions League. Olá, boa noite! O Palmeiras já está em Cochabamba, na Bolívia, onde amanhã encara o Jorge Wilstermann. Líder do Grupo 5 com 10 pontos, o Verdão pode se garantir nas oitavas de final já nesta terça-feira, caso o Peñarol vença ou empate hoje à noite na Argentina contra o Atlético Tucumã. Classificado ou não, Eduardo Batista vai mexer na equipe para amanhã. O Palmeiras foi para a Bolívia sem Felipe Melo. Suspenso preventivamente por 3 partidas por causa da confusão ocorrida depois do jogo contra o Peñarol no Uruguai. É um jogador importante, né? A gente sempre colocou aqui que a gente procurava ter uma espinha dorsal e ele fazia parte dessa espinha. Então é uma perda significativa, mas o Palmeiras tem um elenco qualificado, jogadores, né, prontos para substituir, né, preparados. Então, né, a gente tenta corrigir a falta dele, né, e espera que ele volte logo. Apesar de ter feito o Palmeiras perder um jogador importante, a confusão lá no Uruguai trouxe um efeito positivo para o Verdão. Deixou o time mais unido. Acho que todo mundo se defendeu, nós nos juntamos mais, né, é importante, né, e levar, tirar de bom tudo isso e levar para fazer um jogo forte contra o Wilson e para a sequência da Libertadores. Tudo o que aconteceu fez também a torcida esquecer a eliminação no Campeonato Paulista e se juntar ao time. A recepção nossa no aeroporto foi importante, né? Isso nos dá mais confiança, aproxima todos nós da torcida, que é importante. Para a Libertadores, né, esse calor humano é muito importante, porque logo vem as séries de mata-mata, e é importante você tá junto, dentro do seu elenco e junto com a sua torcida. Na Bolívia, o Palmeiras vai agora enfrentar a altitude de Cochabamba e um Jorge Wilstermann que fará de tudo para complicar a vida do Verdão. Não acredito que eles venham tão fechados como eles vieram aqui, né? Eles vão ter que o empate para eles, dependendo dos resultados, não é bom. Então é um time que talvez se atire um pouco mais, ceda um pouco mais de espaço, muito mais do que cedeu aqui pra gente. Então a gente está preparado para tudo. Mas o Palmeiras quer voltar da Bolívia classificado para as oitavas de final da Libertadores. Com 10 pontos em 4 jogos, quem olha a classificação da chave pode até pensar que a vida do Verdão tem sido tranquila na competição. Muito pelo contrário. Precisava sofrer um pouco menos, né? Precisava matar o jogo que tiver que matar. Talvez não sei dizer a palavra, essa coisa de buscar até o último minuto, de brigar, talvez seja o brigar no bom sentido, pelo amor de Deus, né? Porque já teve exemplos de você não desistir, de você ir buscar, de você tomar 2-0 com 30 mil pessoas contra você e conseguir no intervalo reverter, né? Isso não é qualquer time, né? Isso foge dos treinamentos de campo. Isso vai de caráter, de busca, de acreditar, de maturidade. Que desta vez, contra o Jorge Wilstermann, seja mais tranquilo. Mas também, se não for, o Palmeiras já sabe bem o caminho que tem que seguir para se superar outra vez. Se tiver algum percalço no meio, nós temos que passar e como nós passamos até agora. Se a gente conseguir a classificação com esse jogo, né, aí o objetivo é você estar melhor qualificado entre os primeiros, né? Então a gente vai com esse pensamento e a gente espera buscar a vitória ou buscar, se não der a vitória, um ponto, né, para que a gente possa já liquidar essa classificação. Boa noite, Michele, boa noite, Chico, boa noite você acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. O Palmeiras está perto de garantir a classificação que vai chegar nas 2 próximas rodadas, não tenho nenhuma dúvida. E o que me causa estranheza, Chico, é que eu entendia que o Palmeiras teria uma vida muito mais tranquila
nessa fase de grupos da Copa Libertadores da América. E como disse a reportagem do Gavini, não é verdade? O Palmeiras, olhando a pontuação, está muito bem, mas foi um tanto quanto complicado para atingir esse número. A circunstância para se chegar a essa pontuação foi complicada. E mais que isso, e para deixar bem claro, para depois que o pessoal não fique reclamando no Twitter ou nas redes sociais, sem isentar a cafajestada que o Peñarol fez, tudo aquilo que a gente condena, critica e espera uma pena muito forte da Confederação Sul-Americana, o Palmeiras não precisava passar pelo que passou. O Palmeiras, por exemplo, ele, quando trouxe o Felipe Melo, todo mundo já sabia que era algo meio complicado. Não, mas todo mundo merece uma nova chance e eu entendo que realmente mereça. Mas no meu entendimento, Felipe Melo tem falado demais. Desnecessário colocar o Palmeiras naquela situação. Repito, sem isentar a cafajestada que aconteceu lá no Uruguai. Não é? E mais que isso, o Felipe Melo tem se comportado muito bem dentro de campo, tem sido peça fundamental. Então ele, de forma preventiva, Chico, por toda essa confusão, ele se defendeu, é verdade, claro, ninguém vai ficar dando o rosto para apanhar, ele acabou se defendendo, mas isso quem vai decidir lá é o tribunal. Ele já pegou 3 jogos de gancho. Então nesses 2 próximos jogos, que o Palmeiras ainda briga por classificação, ele fica de fora. E já... provavelmente na outra fase ainda ele esteja punido com essa preventiva, imaginemos que tenhamos um Palmeiras e Atlético Mineiro, não é? O seu Felipe Melo não vai jogar, e todo mundo, não, é isso aí, Felipe Melo tem que falar menos, não deixar de emitir a opinião que ele pensa, não falar o que ele pensa, mas tomar cuidado com as palavras. Eu, quando venho aqui para o Gazeta Esportivo, nas reportagens, do Chico também, no comentário, a gente tem que pensar o que falar. Nunca vou deixar de falar aquilo que penso, mas tem que tomar, sim, uma cautela com o que eu falo. E o Felipe Melo, quando fala demais, ele prejudica o Palmeiras e prejudica a si próprio. Eu repito, agora está tudo muito bom, está todo mundo dizendo que ele é o mito, que ele é o salvador da pátria, que ele honrou a camisa do Palmeiras, muito legal. Eu quero ver um Palmeiras e Atlético, por exemplo, no sorteio da próxima fase, sem o Felipe Melo em campo. E isso é irresponsabilidade. Quando ele disse que daria tapa na cara de uruguaio, ele deu, e tapa com responsabilidade. O que é tapa com responsabilidade? Responsabilidade é ganhar um belíssimo salário pelo Palmeiras, que ele ganha, e defender o Palmeiras dentro de campo. E a fase de mata-mata está chegando. E 3 partidas de suspensão são 3 partidas preventivas. O gancho pode ser maior. O Palmeiras também pode pegar punição de perda de mando. Precisava disso, Chico? Boa noite. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michel. Boa noite a todos vocês. Eu acho que não precisava. Ele é o tal negócio. Acabou pecando por excesso, né? É bom a gente, de vez em quando, ler alguns filósofos do passado, da Idade Média, por exemplo, Santo Agostinho, né, que nesse aspecto falava, São Tomás de Aquino, que era mais aristotélico. O Aristóteles tinha um negócio, a virtude para ele era exatamente você não viver no excesso, na fartura, porque aí fica difícil você viver, porque você perde a noção do que é bom, do que é e do certo e do errado, e também não ficar vivendo só na falta, na carência. Você tem que a virtude está no meio, né? Já dizia o Aristóteles. Eu estava pensando aqui no time do Palmeiras, veja você. O Palmeiras é o time do excesso, né? É o time da fartura, tem 3, 4 jogadores para a mesma posição. Então o técnico, na hora de escolher, ele se perde um pouco. Ele na verdade, não tem um time na ponta da língua para dizer, olha, jogam esses, né? Nem que fosse 15 caras que ele falasse, olha, esses são os 15 que, entre eles, né? Não precisa nem falar para a imprensa, aqui a gente jogando a gente percebe, é com vocês 13, é com vocês 14 que eu vou fazer um time. Não, o resto entra quando eu precisar. Ele não fez isso, então você vê, o Corinthians na falta já vai chegar ao título, porque promoveu os juniores e tal, é outro esquema, é outra coisa, foi na falta que se acertou. Então, quer dizer, a virtude está no meio, e no meio, né, é o lugar que o Palmeiras não está. O Palmeiras não está equilibrado e não está pronto para disputar a Libertadores. Por tudo isso que você falou do Felipe Melo e por tudo isso que a gente tem visto o Palmeiras jogar, né? Como é que pode perder da ponte de 3 e o Corinthians vai no mesmo lugar, joga com a ponte e ganha de 3? Quer dizer, é uma coisa que o palmeirense não se conforma,
né? E eu também não me conformo. Eu acho que o Palmeiras tem muito mais time que o Corinthians. E só para Mas o técnico não consegue acertar. É por causa do excesso. Quando você tem muita coisa, você fala, eu tenho dinheiro pra caramba, isso aqui... A chance de errar é muito maior. A chance de errar é maior. Agora, só para complementar aquilo que eu vinha dizendo, o Palmeiras, repito, não precisava estar passando por esse momento de turbulência. O Eduardo Batista, com essas peças, parece que vai acertar, porque o William deve enfrentar o Jorge Wilstermann, não é? Aliás, o Palmeiras vai encontrar um clima muito legal lá em Cochabamba. Eu lá estive, lá tem a faculdade de medicina e lá são muitos brasileiros. O clima é muito legal. Eu fui fazer Corinthians e Jorge Wilstermann pela Libertadores já faz muito tempo. Os estudantes foram receber o Corinthians lá. Teve estudante que ficou como segurança do Corinthians. O clima é muito legal que o Palmeiras enfrenta lá. E para fechar é o seguinte, né? Tá todo mundo, muita gente, ou parte da torcida dizendo que o Felipe Melo é ídolo, é mito. Eu sou da época que Ademir da Guia, eu era garoto. Ademir da Guia, sim, é ídolo do Palmeiras. O São Marcos é ídolo do Palmeiras, não deu tapa na cara de ninguém. O Fernando Praz, o São Fernando Praz, é ídolo. Então, Felipe Melo, que está jogando muita bola, que continue jogando bola. E fala um pouquinho menos só para o Palmeiras viver dias mais tranquilos. Só para dar uma informação, está lá no site gazetesportiva.com também como destaque, o presidente do Palmeiras está em Assunção, no Paraguai. Ele esteve hoje, teve a reunião na Comebol, com o presidente da Comebol, colocando o lado do Palmeiras e não deixando que a situação se vire contra o Palmeiras, porque o delegado do jogo disse que ele fechou os portões e não o Peñarol, porque 4 seguranças do Palmeiras invadiram o campo. Então o presidente do Palmeiras foi lá tentar resolver essa situação, colocar o lado do Palmeiras, o advogado do Palmeiras já apresentou os vídeos, mas já pensou se, além de tudo isso... É o que eu estou dizendo, não está definido, essa punição é preventiva, gente. É preventiva. Então no primeiro tempo, contra a equipe do Peñarol, estavam arrebentando com os jogadores do Palmeiras, a própria torcida, que ela é exigente, é assim a torcida do Palmeiras, e também o Eduardo Batista. Aí quando veio a virada e a briga, o Eduardo Batista virou o melhor técnico do mundo, o Felipe Melo virou mito, e não é por aí, não é por aí. Palmeiras não precisa passar por isso para ser campeão da Libertadores. Tem elenco, tem aspecto financeiro, não pode se complicar nas pequenas pedras, né? Bom, e ainda falando do Palmeiras, no último treino aqui no Brasil, o atacante colombiano Borja treinou fora do time titular, perdendo a posição para William Bigode. Por isso a gente quer saber, você acha justo o diamante que deve ser lapidado, como o Eduardo Batista falou, Borja, ir para o banco de reservas? Sim ou não? E aí, Garrafa, custou uma fortuna, ele ainda tem que ser lapidado mesmo? Quem é o Borja? Fez o que no futebol? Peraí. Ano passado foi campeão da Libertadores. Espera um pouquinho. Calma. O William tá jogando muita bola. Ué, será que o Borja não pode colocar a bundinha no banco de reservas? Ficou bravo. Chutando copinho. O Eduardo Batista está coberto de razão, se confirmar a escalação do William Bigode. O William Bigode está entrando e dando conta do recado. O colombiano espera. É um bom jogador, mas calma. Não é Pelé, meu filho. Calma, menos, baixa um pouquinho a bolinha, espera a oportunidade, tranquilo, banco de Chico, ele ainda não está adaptado ao nosso futebol mesmo, Borja? Não está adaptado ao futebol brasileiro, por isso mesmo tem que jogar. Ele só vai se adaptar jogando. É uma situação delicada, mas é real. Ganhando a condição no grito de titular? Não, do grito não, ele tem que jogar, ele não pode ficar sem jogar. Então, o que acontece? O William Bigode está bem, legal, bacana, é um trunfo que você tem. Agora, quem não está bem tem que ficar bem. Então, eu acho que o Borja devia jogar, não tem que ir para o banco. Ele tem que continuar arriscando no Borja e insistindo no Borja, para ganhar ritmo de jogo e se entrosar com os companheiros. Beleza, a gente quer saber a sua opinião. Entre no site gazetesportiva.com e vote. Agora é hora de falar da edição de número 71 da Prova Ciclística Internacional 9 de Julho, que continua com as inscrições abertas e que promete fazer uma grande festa pelas principais ruas de São Paulo. Enquanto a competição não chega, atletas de ponta e amantes do ciclismo se reuniram na cidade de Indaiatuba, no feriado de 1º de maio. No Dia do Trabalho, são os pés e pedais que fazem o serviço. Nada de feriado para os amantes das pedaladas. A cidade de Indaiatuba, no interior paulista, recebeu a prova ciclística 1º de maio em um circuito montado no Parque Ecológico da cidade. Uma tradição anual desde 1950. Essa prova 1º de maio em Indaiatuba, ela é esperada o ano todo. Por incrível que pareça, é a maior prova que tem no interior de São Paulo e aqui participa de vários estados do Brasil. Então é uma prova boa, esperada e ela é bem repercutida no Brasil todo. Durante 2 horas, os atletas enfrentam subidas e descidas num difícil trajeto de 2,5 km.
A prova conta pontos para o ranking da Confederação Brasileira de Ciclismo. Por isso, teve a presença das principais equipes do Brasil. José Jailson Diniz, campeão da prova do ano passado, era um dos favoritos para a conquista. Hoje eu estou bem marcado hoje, na verdade, mas eu estou bem treinado e estou com o pessoal todo da equipe aí para me ajudar. E que se eu estou preparado, então eu posso vencer também hoje. E teve até representante olímpico chegando como favorito para a prova. É bem interessante poder estar aqui, além de que a cidade é bem legal, bem interessante. E é uma prova clássica, então vai estar bem puxada a prova, todas as equipes vão estar aqui. Apesar do favoritismo, a acirrada prova da elite masculina terminou com vitória inédita. Endrigo da Rosa Pereira, de 23 anos, representante da equipe de Indaiatuba, venceu por meia roda para delírio da torcida local. A gente fez um trabalho excelente, um trabalho de equipe, eu e meus companheiros, o Gideone, o Armando e o... Estou muito feliz, sem palavras para dizer sobre essa vitória, muito contente mesmo. Com 67 anos de história, a prova 1º de maio é uma das mais tradicionais do ciclismo brasileiro. E por falar em tradição, daqui a pouco mais de 2 meses, as principais equipes do Brasil estarão presentes em outra prova de muita história, a corrida 9 de julho, desta vez nas ruas de São Paulo. Ano passado eu corri, ela acabou entrando na preparação dos Jogos Olímpicos, fiquei em 4º lugar na 9 de julho. Mas ambas as provas são provas bem tradicionais do calendário brasileiro. Obrigado por prestigiar aqui o evento, todos que vieram prestigiar, e também convidando a todos que vão participar da 9 de julho, que também vai ser uma prova bem legal. É isso aí, e a Renata Falzoni está aqui com a gente para falar sobre o ciclismo. Boa noite, Renata, seja bem-vinda. Boa noite, Michele, boa noite a todos. Toda terça-feira, Renata Falzoni aqui para falar sobre ciclismo e também sobre a prova ciclística 9 de julho que vem por aí. Bom, essa prova de Indaiatuba, Renata, ela é bem tradicional, né? Também, como a 9 de julho, ela é desde 1950, né? São as 2 mais antigas provas que a gente tem aqui nessa nossa região brasileira. Né? A de 1º de maio, ela está na edição 67, ela começa na década de 50, e a nossa 9 de julho, uma coisa muito importante imaginar que ela começou em 33, logo depois da Revolução Constitucionalista. Essa sim é a primeira e que está aí super preservada, super continuando. Na edição de número 71. E Renata, o Gideone que venceu, o que a gente pode... O Gideone, ele participou, da equipe o Endrigo que venceu. O Gideone não tem perfil dessa vitória, ele tem outro tipo de perfil, vamos falar sobre isso. E fala sobre isso, e você estava me contando um pouquinho sobre ele nos bastidores, né? Que ele realmente é um atleta diferenciado, que ele tem uma história de vida super bonita. O Gideone Monteiro, ele fez a proeza. Depois de 24 anos, o Brasil ficou fora das disputas no velódromo, que é a pista indoor, né, que são provas de pista. E ele foi classificado na última hora para participar nos Jogos Olímpicos e ficou em 13º de 18 países que competiram. E nós, Brasil, ficamos fora 24 anos dos Jogos Olímpicos, porque a gente não conquistava uma vaga. Essa foi uma vaga conquistada pelo Gideone e não gratuita, como por nós termos sido sede. E interessante o Gideone, que ele é um rapaz brasileiro de Ceará, que teve a trajetória da sua vida afetada em função dele ter sido atropelado por um caminhão uma vez em treino. Meu Deus! E ele teve uma fratura exposta, imaginou que não fosse mais voltar às pistas, e voltou, e no ano seguinte o pai dele faleceu num acidente de carro. Olha só a tragédia que acompanha a vida desse rapaz. Nossa. Mesmo assim, ele recuperou-se, é um cara super legal, está na equipe de Indaiatuba. Indaiatuba é uma coisa que é importante a gente falar, que é uma cidade que tem um imenso e lindo e novo velódromo de pista, velódromo de cimento. É assim, o melhor, sem dúvida nenhuma, é o nosso melhor velódromo do estado de São Paulo, está lá em Indaiatuba. Então, assim, é muito bacana você ver que Indaiatuba tem uma prova antiga, preserva essa prova antiga e tem estrutura para os seus novos atletas. E vão estar aqui prestigiando a nossa 9 de julho. Show de bola, Renata. Muito obrigada, viu, pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Terça-feira que vem tem mais Renata Falzoni com a gente. Você está aqui terça-feira que vem? Com certeza. Show. E o show é de bike, hein? E o show é de bike, não é de bola, não. Às vezes, poxa, fala de bola, mas o show aqui é de bike, tá certo? Obrigadão, viu, Renata? Eu que agradeço.
agradeço. E, gente, você quer se inscrever, quer participar, você não precisa ser só profissional, não. Você que é aspirante, como eu, como Garrafa, como Chico Lang, você pode se inscrever também e participar da prova ciclística 9 de julho. Os aspiras largam às 6h45 da manhã lá no Jockey Club, site gazetesportiva.com, inscrições abertas. O assunto agora é o futebol na Europa. O Sevilha foi goleado pelo Málaga, mas continua na 4ª colocação do Campeonato Espanhol. Na Premier League, deu vitória do Liverpool diante do Watford. Agora há pouco, pela semifinal da Champions League, o Real Madrid bateu o Atlético de Madrid por 3-0, com os 3 gols sendo marcados por ele, o craque Cristiano Ronaldo. Amanhã, Mônaco e Juventus começam a definir a outra semifinal. O Mônaco fez nesta terça-feira o último treino antes do confronto de amanhã com a Juventus pelas semifinais da Liga dos Campeões da Europa. O jogo será no Principado e colocará à prova uma das equipes mais regulares da temporada, com 13 vitórias nas últimas 15 partidas e a liderança do campeonato francês. As principais dúvidas do técnico Leonardo Jardim estão no setor defensivo. O lateral direito Sidibé com apendicite e o volante Babayoko com o nariz fraturado podem ficar fora da partida. Já o destaque da equipe, o jovem atacante Mbappé, está confirmado no ataque, ao lado de Falcão Garcia. A Juventus é uma equipe com uma cultura vencedora muito forte. Também é uma equipe que defende muito bem. É organizada, robusta, mas também são muito fortes ofensivamente. Eles não precisam de muitas oportunidades. A cada 2, eles costumam aproveitar 50%. Eles ainda são muito bons nas bolas paradas. São muito perigosos, pois jogam com a experiência. Lá, eles são très dangereux parce qu'ils jouent avec l'expérience. Já o técnico Massimiliano Allegri não tem dúvidas quanto à escalação. O único desfalque entre os titulares é o volante Khedira, suspenso. Marquísio vai ficar com a vaga. Apesar da velha senhora aparecer como favorita no confronto, o comandante italiano prega muita cautela nessa primeira partida fora de casa. O Mônaco nos últimos 15 jogos venceu 13. Eles marcaram muitos gols. É uma equipe que marca muito, mesmo no final dos jogos. Então teremos que ser sérios, ter muito respeito por esta equipe e, principalmente, ter em mente que para chegar à final, temos de ganhar 2 jogos difíceis. É complicado. É muito complicado. Será o confronto entre a experiência dos 39 anos do goleiro Buffon contra a juventude do atacante Mbappé, de apenas 18 anos. O Mônaco objetivamente marcou uma avalanche de gols nesta temporada. Mas não só por Mbappé, que é, digamos, a estrela da equipe, o jogador que esteve nos jornais nos últimos 6 meses e com boas razões. Mas, assim como ele, há Falcão e outros jogadores que são sérios perigos também. Lo stesso Falcao, ci sono altri ragazzi che sono dei veri pericoli. Olha, eu tenho grandes amigos franceses, mas eu gostaria de ver a Juventus de novo na final. Então a gente está torcendo aí para que... Tem falado com aquela francesa lá? Tenho falado, lógico. A francesa está no hein? coração. Agora, o problema todo é o seguinte, o Cristiano Ronaldo hoje fez 3 gols. E eu estava conversando com o Garrafa aqui, que, evidentemente, ele é um candidato de novo à bola de ouro, né? A ser o melhor do mundo. E ele tem uma coisa que eu gosto no jogador, acho que é fundamental para um jogador de ataque. Ele faz gol, gente. Ele faz gol. O Pelé, eu não vou comparar ele ao Pelé, mas o Pelé era o Pelé porque ele fazia 3, 4 gols por jogo. Ele é objetivo Era demais, objetivo, né? o Pelé. O Pelé tinha um drible insinuante, ia para cima, judiava do Corinthians. Uma vez eu vi o Pelé fazer 3 gols no Corinthians, 4 gols no Corinthians. Era um inferno. E fazia gol em todo mundo, o Pelé. Então, essa é a diferença. Tanto é verdade que ele fez mais de 1000 gols. E o Cristiano Ronaldo vai para o mesmo caminho, não sei quantos gols ele tem, mas daqui a pouco ele vai chegar nos 1000. Porque ele é jovem ainda, né? Então, quer dizer, eu gosto do Cristiano Ronaldo e ele está cada dia provando mais que ele é o cara, né? E vai ganhar de novo a bola de ouro. Vai ganhar de novo. Definido agora há pouco o primeiro time a subir para a primeira divisão do Campeonato Paulista em 2018. Após vencer no tempo normal por 1-0, o Água Santa acabou perdendo do Bragantino nos pênaltis por 5-3.
Hoje à noite, São Caetano e Rio Claro definem o outro time que subirá de divisão. Querida Michele, eu só quero dar um detalhe interessante. O juiz Flávio de Oliveira quebrou o pé. Ele estava concorrendo para ser juiz da final entre Corinthians e Ponte Preta. Mas que coisa! Porque foi o Rafael Klaus, o domingo passado, Sim. E agora ia ser sorteado o Flávio de Oliveira e o Leandro Bizio Marinho. O Luiz Flávio de Oliveira. Agora como quebrou o Luiz pé Flávio no jogo? Hoje, ele quebrou hoje. Agora, apitando o jogo. Tanto é verdade que o quarto árbitro, o Roberto Pinelli, é que terminou a cobrança de pênalti, né? Foi toda ela comandada pelo Pinelli. Então quer dizer que a gente pode ter no jogo do Corinthians e Ponte Preta, no apito, o Leandro Bizio Marinho. Você não está preocupado com a arbitragem não, né? Para domingo, não, né? Eu acho assim. Onde o senhor estava falando aí, não, porque o Corinthians... eu estava preocupado acabou o campeonato já, eu estava preocupado com o Rafael Klaus. Eu falei isso aqui várias vezes. E o que você achou dele no jogo? Eu achei que ele foi rigoroso nos cartões, não precisava. E ele não deu cartão para o Bob, por exemplo, que fez faltas parecidas com aquela do Jadson, por exemplo. Né? Então, eu acho que ele foi meio quis ser mais realista que o Rei. Sabe, quis fazer exagerou na dose do xarope. Exagerou, para cima do Corinthians. Agora, então, eu vou repetir a informação. É bem provável que o juiz do jogo entre Ponte Preta e Corinthians e Ponte Preta na Arena de Itaquera será Leandro Bizio Marinho, porque o Luiz Flávio de Oliveira quebrou o pé nesse jogo Água Santa e Bragantino, que deu Bragantino na primeira divisão. Cerca de 5 meses após o terrível acidente da Chapecoense, Jackson Follmann começa a reconstruir a vida ao lado da noiva dele. O ex-goleiro esteve em São Paulo e bateu um papo com o repórter Alexandre Silvestre. Um dos sobreviventes da Chapecoense passou por São Paulo. Jackson Follmann trouxe alguém muito especial para passear com ele. Enxoval à vista. Aê, garoto. Então, essa aqui é a minha futura esposa, a polícia, né? Andressa Machado Perkovski. E essa aí vai ser minha companheira, tá sendo já. A gente já tá junto há mais de 5 anos, né? E vai ser a mãe dos meus filhos, vai ser minha companheira pro resto da minha vida. Fala um pouquinho do seu sentimento, Andressa, depois de tudo que aconteceu com o seu namorado, com o seu noivo e a vida se renovando. Dizem que depois da tempestade vem a calmaria, né? Então, o momento que nós estamos vivendo hoje é um momento muito especial, único, e o nosso casamento é a celebração de todo esse momento, porque ao mesmo tempo que nós vamos celebrar a nossa união, a gente vai celebrar a vida do Jackson. Vida que segue, que se renova. Anos de prosperidade pela frente se misturam às lembranças eternas da tragédia. Muito poucas vezes eu tive algumas lembranças, assim, alguns sonhos. Procuro sempre estar com a minha cabeça ocupada. É claro que isso nunca vai ser apagado da minha memória, da minha vida, isso vai fazer parte da minha história. A dor sempre vai existir, porque as lembranças voltam a cada instante, principalmente na data do que aconteceu. A gente sofre pelas famílias, a gente sofre pelos que se foram, mas a gente sempre tenta pensar de uma forma confortável também e tentar ajudar de uma forma muito positiva as pessoas que ficaram aqui, seja as famílias, né, os filhos. Amparado pelos amigos, família e noiva, Follmann parece bem, sorridente, na medida do possível. É claro que por dentro a gente está machucado, até por tudo que aconteceu, que foi uma tragédia muito grande. A gente não pode esconder que eu estou bem, eu estou feliz, não. Eu preciso tocar minha vida, mas eu nunca vou esquecer de todos que partiram. E por dentro a gente, com certeza, a gente está machucado pelo fato de que foi uma coisa muito grande, uma tragédia que comoveu o mundo. Jackson vai se adaptando, emocional e fisicamente. Amputação de parte da perna direita, prótese. Passo a passo, o esporte, de um jeito ou de outro, continua no caminho dele. Você pretende ser atleta paralímpico, alguma coisa nesse sentido? Está descartado no momento. Eu tenho muitas coisas. Agora, eu sou embaixador da Chapecoense, assinei com a Fox para ser comentarista, a Fox Sports, então tem muitas coisas ainda pela frente que eu vou fazer, que eu vá fazer. Então, nesse momento está descartado eu ser um atleta paralímpico, mas eu vou praticar, com certeza, todas as modalidades que o meu corpo se adaptar no esporte, porque eu sou um amante do esporte, eu não posso deixar de praticar e eu estou louco para poder
praticar, porque a saudade ela tá grande mesmo. Novas oportunidades que se abrem para quem ganhou do destino uma segunda chance de ser feliz. Casal prestes a estabelecer uma união formal nos próximos dias, em agosto, correto? Isso aí, em agosto. Agosto de Deus. Agosto de Deus e agosto desse mês, né? Desse ano, quer dizer. Sejam felizes. Obrigado. Ó, gente, parabéns pro Foma, está se recuperando muito bem. E outra coisa, na minha opinião, Foma, o teu negócio é futebol. Então, estuda para ser gestor, porque você é um exemplo de superação. Você conseguiu, por obra do destino, milagre de Deus, como você mesmo que é um religioso, escapar de um acidente fatal. E, então, você vai ser sempre um exemplo, porque o jeito que você encarou o acidente, o jeito que você confortou quem ficou, na verdade, quem sobrou, foi um negócio espetacular. Então você tem que aproveitar isso e levar essa simbologia que você vai carregar para o resto da vida para o bem do futebol. Então seja um gestor na Chapecoense, por que não ser um gerente de futebol num grande clube aqui de São Paulo, talvez no Corinthians, que é o time que é a superação em pessoa, né? Então, tendo você lá, já imaginou? Então você tem toda uma carreira pela frente, toda uma vida pela frente, ligado ao futebol. Por que não ir para a CBF, ser gestor das equipes de base da CBF, ou da equipe principal mesmo, né, da seleção brasileira? Quer dizer, é um negócio que você tem que parar para pensar. Estuda, reflita, mas nunca fique longe do vestiário. Você é um cara de vestiário, cara. Esqueça esse negócio de comentarista. Comentarista é para mim, que nunca joguei bola por garrafa, a gente jogou no amador. Mas você não, você foi profissional. Então, você tem mesmo que ficar dentro do vestiário. E o único jeito de ficar dentro do vestiário é ser técnico, você pode ser também, ou ser um gestor. E eu fosse você, seria gestor. Após entrar num dos grupos mais complicados desta Libertadores, o Botafogo pode ser a primeira equipe brasileira a estar classificada para as oitavas de final. Para isso acontecer, o time carioca precisa vencer o Barcelona de Guayaquil do Equador nesta noite e torcer para que o Estudiantes perca na Colômbia para o Atlético Nacional. Sabendo da importância da partida de hoje, o técnico Jair Ventura mostra estar atento às qualidades do rival. Um time leve, um time com contra-ataque muito perigoso, um time que vai jogar no nosso erro, né? Vai falar que vai jogar para cima, é mentira, vai jogar no nosso erro e não tem por que ser diferente. Eu acho que é uma estratégia e a gente tem que sempre atacar pensando em defender, né? Tendo essa atenção para não tomar os contra-ataques e a gente tem que propor o jogo de maneira inteligente, com o jogo apoiado, com as nossas movimentações ofensivas, sabendo que temos uma equipe que vai usar o contra-ataque que é muito bom, que é uma das suas principais armas. Vocês chegaram a pensar já nessa possibilidade da classificação antecipada ou vocês não conversaram sobre isso ainda? É o que todo mundo quer, não? Que o Botafogo gane e que se dê um bom resultado em Colômbia. Mas também sabemos que depende da gente, que fazendo um bom jogo nesta rodada ou na próxima vamos a conseguir essa classificação. Ao mesmo tempo que tem esse peso, a gente sabe que ainda tem mais 2 jogos, mais 2 jogos para a gente conseguir. Então tem que ter calma, porque nem se a gente ganhar, de repente, caso o Estudiantes vença, a gente não vai estar classificado. Então nem se a gente não conseguir a vitória também, que o mundo já acabou, não. Mas lógico que quanto antes melhor. Fica essa ansiedade, mas ao mesmo tempo a gente tem que botar os pés no chão, saber que a ansiedade pode atrapalhar, então a gente ter calma, jogar o jogo, sentir o jogo e no momento do jogo a gente ser cirúrgico e definir e conseguir uma boa vitória aqui. Dos times brasileiros na Libertadores, só a Chapecoense não atua pela competição nesse meio de semana. Hora de ver como está a preparação dessas equipes, muitas delas também envolvidas nas decisões dos estaduais. Nós mudamos literalmente a chave da nossa equipe. Sabemos a responsabilidade que é jogar primeiramente no Flamengo, ainda mais uma Libertadores em casa, com mais de 50 mil pessoas já confirmada. Então, eu tenho certeza que nós vamos fazer uma grande partida, né? Acho que o Campeonato Carioca, para a gente, nós esquecemos um pouco agora, e agora é focar nessa partida que podemos sair já classificado, né? Esse mês de maio, iremos disputar 4 competições ao mesmo tempo, com Libertadores, hoje e depois com São Lourenço,
Paranaense, Copa do Brasil e Brasileiro, começa dia 14. Então temos que entender que precisamos estar bem em todas, precisamos entender que é preciso desligar a chave de cada uma das competições para começar a viver a outra, mas todas elas devem ser vividas da mesma maneira, com muita intensidade, com muita determinação e sendo leal com os objetivos traçados e leal com a ideia de jogo, né, para nós. Acho que o primeiro objetivo é a classificação e a gente já pode assegurar essa classificação nesse jogo. É evidente que você fazendo 13 pontos, né, você fazendo um número de pontos maiores, você aumenta as chances de sempre decidir em casa, né? Hoje nós não temos a condição de terminar como melhor classificado dentre os times que disputam, mas com 13 pontos você fica provavelmente entre os 8 primeiros, e isso te dá a condição de nas fases subsequentes aí seguirmos decidindo em casa. Bom, sabemos que um time que trata muito bem a bola, tem muito bom toque de bola. Ojalá eles em parte do jogo tiveram a possessão e que o jogo que fizeram lá foi um jogo algo partido. Tem alguns jogadores que defendem e outros que se lançam no ataque. Acho que vai ser um jogo interessante. Hora de falar da Ponte Preta, que não jogou a toalha e, apesar da derrota para o Coringão por 3-0, promete lutar pelo título do Paulistão. Vai ser difícil, né? A principal notícia desta terça foi a contratação de um importante reforço para a sequência da temporada. Veja com Fernando Gavini. Na reapresentação da Ponte Preta, depois de um dia de folga e de ressaca por conta da derrota por 3-0 para o Corinthians, no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista, quem veio conversar com os jornalistas foi o gerente de futebol, Gustavo Bueno. O dirigente se reuniu com todo o elenco antes do treino começar, para passar confiança ao grupo. É uma palavra de que nós acreditamos que a gente pode reverter essa situação. É difícil, claro que é difícil, mas não é impossível. Então, enquanto houver esperança, nós vamos lutar. Apesar de tentar motivar o grupo e de fazer os jogadores acreditarem na possibilidade de conquistar o título, o próprio dirigente ainda tenta entender o motivo que fez a Ponte Preta jogar tão mal na primeira partida da decisão. Foi muito difícil de gerir, né? Difícil você procurar entender o que aconteceu. Pela maneira que foi, pelo resultado que foi. Só que agora nós temos dois caminhos a seguir. Ou a gente vai ficar a semana inteira lamentando o resultado ruim do jogo do Corinthians, remoendo isso, né, cabisbaixo e sofrendo, ou nós vamos levantar, juntar os cacos, né, limpar o tapete e motivar e acreditar que dá para reverter. Agora, uma coisa é certa, o sentimento aqui na Ponte Preta é que mesmo que o time não consiga reverter a vantagem do Corinthians, o vice-campeonato não vai manchar todo o trabalho que foi feito para o time chegar até a decisão. Eu acredito que a Ponte Preta mostrou ao longo do Campeonato Paulista a força, uma equipe aguerrida, uma equipe competitiva. A torcida fez o que fazia muito tempo que a gente não via, o estádio do jeito que estava. O ano não acaba domingo. Nós vamos brigar com todas as forças para conseguir esse título, para dar esse título tão inédito para a torcida. O Gustavo Bueno tem razão. O ano não acaba no domingo. A Ponte Preta ainda tem pela frente a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Pensando nisso, finalmente o acerto com Emerson Sheik foi anunciado. Ele até comentou, olha, eu tive outras propostas, mas o time da Ponte Preta é um time muito qualificado. Porque eu também não vou expor uma carreira de sucesso que eu tenho para fazer um campeonato ruim, não é isso que eu quero. Está praticamente fechado, a gente só não anuncia de forma oficial, que é o trabalho da Ponte a partir do momento que assina o contrato, mas a gente acredita que é um jogador que venha para repor ao Potker. Nós vamos perder o Potker, todos vocês sabem, então a ideia nossa é essa. Atitude inteligente da diretoria da Ponte de anunciar a contratação do Sheik hoje, né? Para tentar quebrar um pouco o clima está pesado lá, a contratação estava praticamente acertada, a semana passada todo eu estive em Campinas, mas se evitava falar nesse assunto, mas aí toma a sapatada que tomou, reapresentação do time, então aparece lá o diretor, eu acho que esse é o papel do diretor, deu a cara para bater, falou da contratação do Sheik, que é uma contratação importante para a Macaca.
sai o Potker, vem o Sheik, ele tem a cara da Ponte Preta. A Ponte Preta, ela se assemelha um pouco ao Corinthians, no meu entendimento. É um time de raça. Ela tem essa vibração. E o Sheik é um cara que vai cair muito bem, apesar de estar em final de carreira. Para a Ponte Preta, o Sheik foi um belíssimo reforço e a Macaca resta tentar buscar uma explicação por que foi tão mal no primeiro jogo. Porque, no meu entendimento, a final já acabou. Domingo a gente apenas cumpre a tabela e fica a dúvida de quanto será. O Corinthians vence por 2, por 3, a Macaca surpreende, vence por 1-0, mas o Corinthians será campeão. Isso, para mim, é ponto fechado, Chico. Eu achei também inteligente da parte da diretoria da Ponte anunciar o Sheik e já está praticamente com isso, dizendo o seguinte, olha, não ganhamos o campeonato, mas fomos, né? É uma forma de você amenizar, porque o próprio Flávio Prado disse que depois do jogo a torcida da Ponte cercou os jogadores, foi lá pressionar os diretores, houve um entreveiro com a Polícia Militar lá em Campinas, dos torcedores da Ponte, não com o torcedor do Corinthians, da polícia e torcedores da Ponte, inconformados com a derrota 3-0 que praticamente deu o título para o Corinthians. Então, eu acho isso. Acho que a Ponte é um. Mas o que aconteceu? Pipocou a Ponte? O Flávio falou que pipocou. É uma explicação difícil de dar, Michele. Porque estava indo tão bem. É uma explicação que vai ficar no ar. Durante 40 anos, ficou a dúvida entre todo mundo, entre os pontopretanos em geral, que se tivesse um jogo em Campinas em 77 e um jogo no Morumbi, né? Não fossem os 3 jogos no Morumbi, né, como foi combinado, a Ponte poderia ter levado o campeonato. Durante 40 anos ficou essa dúvida no ar, sabe? Esse mito, né? Virou um mito, até virou uma ficção, virou uma lenda. Né? Aí a Ponte vai jogar em Campinas, o Corinthians aceita de cara, não coloca obstáculo nenhum, vai ganhar de 3-0. O que você vai dizer lá em casa? Quer dizer, é tal negócio, né? Resumindo, o Corinthians jogou a melhor partida dele no ano, enquanto a Ponte jogou a pior partida no ano. Para resumir, 3-0 para o Corinthians e... Você foi feliz na sua análise, acabou. Não é que acabou o campeonato, mas... Acabou. O jogo da Ponte acabou. Hora de falar do Corinthians, que já está em contagem regressiva para comemorar pela 28ª vez o título do Campeonato Paulista. Em julgamento realizado nesta terça, o lateral direito Fagner pegou um jogo de suspensão, mas o Coringão vai entrar com pedido de efeito suspensivo. O repórter Jonas Campos esteve agora à tarde no CT Joaquim Grave e acompanhou as outras notícias do Timão. Oi, Michele, uma boa noite para você e para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Após atropelar a Ponte Preta no último domingo no Moisés Lucarelli, o Corinthians se reapresentou nesta terça-feira aqui no CT Joaquim Grava, agora de olho no jogo de volta da final do Campeonato Paulista, domingo na Arena de Itaquera. O cenário é amplamente favorável. Ingressos já estão esgotados naquele que será o 100º jogo do time na Arena. E dos 99 jogos que o Corinthians fez até hoje, jogando em seu estádio, em nenhum deles o time perdeu por 3 ou mais gols de diferença. Então todo mundo sabe que é muito difícil a Ponte Preta conseguir tirar aquele que pode ser o 28º título de Paulistão da história do Corinthians. Em entrevista coletiva aqui no CT, o Jadson falou sobre esse clima de oba-oba e falou que é preciso conter a euforia. A gente deu um grande passo. Agora a gente só não pode entrar desconcentrado no jogo, achando que entrar no oba-oba, achando que vai ser mole o jogo, porque não vai ser. Eles vão vir aqui tentar a vitória e a gente tem que estar muito concentrado para conseguir fazer um bom jogo e conseguir a vitória para a torcida corintiana. O que não se sabe ainda é como o técnico Fábio Carille vai montar o meio-campo do Corinthians, já que ele não conta com 2 desfalques importantes. Os suspensos Gabriel e Rodriguinho. Rodriguinho, que vive grande fase, marcou 2 gols e deu uma assistência no primeiro jogo da final. E agora o Fábio Carille tenta remontar este meio-campo. Paulo Roberto muito provavelmente será o substituto de Gabriel como primeiro volante. E para a vaga do Rodriguinho, tudo está um pouco em aberto ainda. O técnico tem a opção de colocar o Camacho na própria posição do Rodriguinho, ou então trazer o Jadson para o meio e abrir mais um jogador de velocidade nos lados do campo. Neste caso, brigariam por uma vaga Marquinhos Gabriel, Cleiton, Léo Jabá e o próprio garoto Pedrinho. Não conversei com o Carille ainda, mas ele sabe que eu posso desempenhar ali no lado, no meio, centralizado. Então, aonde ele falar para eu jogar, eu
eu vou tentar ajudar a equipe da melhor maneira. Aí o Jadson com a palavra, ele que no finalzinho da entrevista coletiva ainda deixou escapar que gostaria de ser o capitão do Corinthians, o cara que pode, quem sabe, levantar a taça do 28º título do Campeonato Paulista da história do clube. Com as informações aqui do CT Joaquim Grava, Jonas Campos para o Gazeta Esportiva. Ô Chico, não me parece que tem muita dúvida não, acho que o Carille vai mexer o menos possível, vai colocar o Paulo Roberto que já está confirmado e entrar com o Camacho, você dá liberdade pro Jadson, não precisa evitar muito, o Corinthians tranquilidade, deixa o Jadson com liberdade, a ponte vai ter que sair, explora a velocidade do Romero, o Jô fixo lá na frente, essa ideia de colocar Marquinhos Gabriel, mexer muito na equipe, eu acho que isso não vai acontecer não. Acho que no decorrer do jogo... Claro, aí é outra situação, mas para começar, mexer o menos possível. Verdade, e acho que o Pedrinho seria legal entrar. E outra coisa que o Carille tem que pensar é colocar pelo menos o Danilo no banco, né? Que esse, quem sabe... Não tem condição ainda, Chico, não tem condição. Ele voltou, hoje inclusive lá no treinamento ele acabou marcando um belo gol, mas ele ainda está mancando. Talvez daqui 30, 40 dias ele possa ficar à disposição, é uma boa notícia e se voltar legal, um bom reforço. Nossa senhora, vai ser um reforçaço para o Campeonato Brasileiro. No São Paulo, o volante Thiago Mendes falou do atual momento da equipe que segue treinando para voltar a campo só na próxima semana pela Copa Sul-Americana. Veja as informações do Tricolor com Osmar Garrafa. Eliminado no Paulista e na Copa do Brasil numa única semana, restou ao elenco do São Paulo treinar e refletir para corrigir o que não deu certo nesse início de temporada. A gente cometeu aqueles pequenos erros que foi crucial. Na nossa chegada uma passagem de fase da Copa do Brasil e outra para uma final do Paulista. Essa semana que nós estamos trabalhando forte. O Rogério Ceni está corrigindo o que a gente errou bastante. Então, quando chegar na hora do jogo ali, tá acertando o tempo todo, não se preocupando com o time adversário. E vamos trabalhar para classificar. Nós sofremos muitos gols de bola parada, eu acho que a gente estamos corrigindo isso para não acontecer na quinta-feira. A reflexão pelo momento ruim pode mostrar a solução para que a sequência da temporada possa ser de sucesso. E para isso, todos sabem o que precisa ser ajustado, principalmente na relação técnico-jogadores. Eu acho que o trabalho dele que ele está tentando implantar no São Paulo, ainda falta um pouco a gente entender o que ele realmente quer. Mas a gente está trabalhando justamente para estar pronto o mais rápido possível. O que vai comprovar se o São Paulo vai ou não entrar no eixo será o desempenho da equipe no Campeonato Brasileiro. Então o jeito é começar essa competição com força total. O São Paulo tem que ter força, bastante força para chegar no Brasileiro, não cometer erros bobos contra times pequenos, tirar ponto. Então acho que o São Paulo... já tem que entrar já ligado o tempo todo, desde o início do campeonato, que o primeiro turno é fundamental para quem quer ser campeão. O maior problema para o elenco tricolor nesse momento é ficar sem disputar um jogo oficial por um período tão longo. Afinal, o time só voltará a campo no próximo meio de semana pela Copa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça. E a ansiedade para jogar é enorme. Dá vontade de entrar em campo, sim, né? Eu acho que esse tempo todo que passou aí, eu acho que a equipe do São Paulo não queria ficar de fora da briga pelo título, mas infelizmente aconteceu. Mas estamos trabalhando duro. Trabalhando duro que na quinta-feira já temos um jogo importante e temos que classificar. Hora da gente falar do Santos, que teve uma terça-feira triste devido ao acidente que vitimou ontem à noite os pais e a tia do meia Rafael Longini. O Ricardo Oliveira foi o porta-voz do elenco santista para dar apoio ao colega neste momento tão difícil. Um dia de muita tristeza aqui na Baixada Santista, especialmente no CT Rei Pelé, com a informação do falecimento dos pais do jogador Rafael Longini em um acidente de carro no estado do Paraná e também de uma tia do jogador. O atleta deixou a concentração, se dirigiu ao Paraná para acompanhar o velório e também o sepultamento de seus familiares. E agora há pouco, o atleta Ricardo Oliveira, juntamente com outros integrantes do elenco do Santos Futebol Clube, ofereceu um pronunciamento aos jornalistas. Vamos acompanhar. Dizer ao Rafael que sentimos muito tudo o que aconteceu na noite passada com
com seus familiares e também expressar as nossas condolências à outra vítima, aos familiares, perdão, da outra vítima que se envolveu no acidente. É notório a nossa tristeza, mas gostaríamos de publicamente dizer que ele vai receber todo o nosso apoio e ânimo que ele vai precisar durante esses dias. A atividade programada para as 13h30 da tarde ocorreu normalmente, já que o Santos, nesta quinta-feira, volta a campo pela Copa Libertadores da América, partida contra o Santa Fé, válida pelo retorno do grupo na Copa Libertadores. Do CT Rei Pelé, Adriano Dolfi para a TV Gazeta. Bom, fica aqui os nossos sentimentos de toda a equipe do Gazeta Esportiva e da TV Gazeta ao Rafael Longini e a família dele. Fim da enquete de hoje. Você acha justo Borja ir para o banco de reservas? Deu que sim, 57% dos votos. O programa fica por aqui. A gente se encontra a seguir no Jornal da Gazeta. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Michele. Amanhã estaremos aqui de novo. É isso aí. Até daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Tchau.